Fala, turma! Neste vídeo falando de processo seletivo. Prefeitura Municipal de Bilac. Inscrições de 27 de fevereiro até 10 de março de 2026. Bilac, município de São Paulo. Vamos lá! Aqui no site, deixarei na descrição deste vídeo o link para acesso ao site da Assessoria e Consultoria em Gestão Pública. E aí, nesta página, você já pode realizar a inscrição, acompanhar sua inscrição, mas aqui veremos o edital de abertura de inscrições desse processo seletivo de número 1 de 2026. A Prefeitura de Bilac, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista do artigo 37 da CF a abertura de inscrições ao processo seletivo de provas e títulos para o preenchimento das funções abaixo especificadas, destinadas ao suprimento de necessidades temporárias do interesse público, na forma do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal do Brasil, ocorridas dentro do prazo de validade previsto no presente edital. O processo seletivo será regido pelas instruções especiais que constam neste documento edital, elaborado em conformidade com os ditames, com as regras da legislação federal e da legislação municipal vigente e pertinente. Vamos lá! Disposições preliminares. A organização, aplicação e correção desse processo seletivo serão de responsabilidade da CMM. É de responsabilidade agora exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo divulgado até a sua homologação no site que estará na descrição deste vídeo, www.cmmconcursos.com.br. A partir da homologação, as publicações serão feitas exclusivamente pela Prefeitura de Bilac, além de afixação em seus átrios nos locais públicos. As provas serão aplicadas no município de Bilac, em local definido e divulgado futuramente pela própria empresa CMM e também no site da Prefeitura Municipal de Bilac. Vamos aqui à tabela em que encontraremos os nomes dos cargos, carga horária, vagas, vencimentos, taxa de inscrição e exigências. Por exemplo, na primeira coluna da tabela, o nome, agente de serviços gerais, escolaridade e requisitos, ensino fundamental completo, taxa de inscrição R$ 60, aqui o valor do salário, 40 horas de trabalho por semana. É cadastro reserva, turma, para preenchimento de funções destinada ao suprimento de necessidades temporárias do interesse público. Tudo bem? Agora você vê na próxima tabela, nível de ensino médio completo, está aqui o requisito de escolaridade. Por exemplo, auxiliar de desenvolvimento infantil, 40 horas de trabalho por semana. Aqui o salário, taxa de inscrição, R$ 60. Seguindo, outros cargos, agora de nível superior. Você olha na última coluna a exigência, o requisito, a escolaridade. Professor de AEE, professor 1, professor 1, pré-escola, professor 3, educação física, 40 horas de trabalho, 30 horas de trabalho, cada um você observa na linha. No caso do professor de AEE, 40 horas, salário está aqui, R$ 80 a inscrição. Aliás, para todos os cargos de nível superior, inscrição custa R$ 80 e a escolaridade é diferente. Professor de AEE, você lê ensino superior com licenciatura em pedagogia e habilitação em educação especial. Professor 1 ou professor primeiro, olha aqui o requisito, a escolaridade. Professor 3, educação física, outros requisitos. Tá ok? Cuidado! E os salários também são diferentes para cada cargo de professor. Olha o interessante, professor 1, pré-escola, 25 horas de trabalho por semana. Tudo bem? Para as nomenclaturas abaixo relacionadas, não haverá coincidência de horários para a realização das provas a saber. Veja, no primeiro horário, 9 horas da manhã, agente de serviços gerais, auxiliar de desenvolvimento infantil e professor 1.
No segundo horário, na parte da tarde, a partir das 4, a prova será aplicada. Professor de AEE, professor 1 pré-escola, professor 3 educação física. Posso me inscrever em mais de um cargo, Fábio? Pode, mas o importante é você entender. Vou me inscrever para professor 1. Você tem esses requisitos? Porque se você passa e é chamado por necessidade da administração, você vai precisar no RH apresentar documentação comprovando ter esse requisito, essa exigência. E aí você diz, eu me inscrevo para fazer a prova de manhã para professor 1 e também para professor 1 pré-escola, que é na parte da tarde. E aí você observa na tabela, professor 1 pré-escola, essa é a necessidade de escolaridade requisito exigido. Tudo bem? Se você tem ambas, as exigências, as escolaridades, então você se inscreve para professor 1 e também para professor 3, educação física, por exemplo, porque são em horários diferentes, mas não é porque são em períodos diferentes, um de manhã, outro à tarde, que você vai pagar a inscrição, vai fazer a prova, porque aí você pensa, opa, se eu não passo em um, eu passo em outro, mas aí você passou em professor 1, não passou, por exemplo, em professor de AEE, só que você tinha os requisitos para professor de AEE. Para professor 1 você não tinha. E aí, que vantagem Maria leva? Entendeu? Você vai ser chamado para a contratação e não tem a documentação que comprove o requisito, a escolaridade. E aí fala do primeiro horário, do segundo horário, quando que as pessoas poderão adentrar o local para fazer a prova, as provas com duração de 3 horas, permanência mínima de 1 hora dentro da sala. O candidato só terá acesso ao caderno de questões pela área do candidato, conforme item 13.7 deste documento aqui. Por curiosidade, você pode ir ao item 13.7 e você lê. O candidato terá acesso ao caderno de questões no site durante o período recursal do gabarito, conforme cronograma, acessando área do candidato, gerenciar inscrição, arquivos do edital. E fala de cronograma, você observa neste documento, no anexo 1º, calendário previsto do processo seletivo, o cronograma. Publicação do edital em 25 de fevereiro, período de recurso contra o edital de abertura de inscrições até 26 de fevereiro, o vídeo agora gravado em 6 de março, então passado esse período. Respostas também já foi 27 de fevereiro, período de inscrições. Começou lá em 27 de fevereiro e segue até 10 de março. Vídeo gravado e postado em 6 de março. Homologação das inscrições e identificação do local de provas, dia 13 de março. Então, você vai acompanhar na área do candidato. Você faz a inscrição. Você viu comigo aqui, ó. Você realiza a inscrição e acompanha a inscrição aqui nesta página do site da CMM. Tudo bem? Leia item 1.3.6, fala dos cargos de professor de AEE, professor 1 pré-escola, professor 3, educação física. E 1.3.7, as vagas a serem oferecidas para os cargos de professor AEE, professor 1 pré-escola, professor 3, educação física, serão as remanescentes do processo inicial de atribuição referente ao ano letivo em curso e aquelas vagas que vierem a surgir no decurso do ano de 2026. Das inscrições, que serão feitas exclusivamente pela internet, no site cmmconcursos.com.br, até às 23 horas e 30 minutos do dia 10 de março, não perca o prazo, devendo para tanto interessado proceder da seguinte forma. E tem o passo a passo, galera, não tem como errar. Acesse o site, clique no ícone, clique aqui. E assim você é redirecionado para o acesso às inscrições. Agora clique em área do candidato, realize o cadastro e, se já é cadastrado, somente realize o login para a inscrição. Clique depois em processo seletivo Prefeitura Municipal de Bilac. Em seguida, selecionar a função, escolher o cargo, clicar em inscrição e clicar em continuar. Preencher todos os campos, depois na sequência imprimir o boleto bancário, fala sobre o recolhimento do boleto e a CMM não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição. Cuidado!
sendo a mesma de inteira e total responsabilidade da pessoa que se candidata ao cargo. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve ter certeza de que preenche todos os requisitos. Foi o que eu falei. Eu quero fazer a prova de manhã e a prova à tarde. Você tem os requisitos para ambos os cargos? Não basta querer, precisa poder. Pois a taxa, depois de paga, só será restituída em caso de revogação do certame ou cancelamento do certame, que é o processo seletivo. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo por horário de prova. Claro, como é que você se inscreve para o cargo A e B, que é de manhã, e estará na sala 1 e 2 fazendo a prova ao mesmo tempo? Não dá. Tudo bem? No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. Outras informações fala de condições para a inscrição no item 2.2, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter até a data da posse idade mínima de 18 anos. Olha que importante, faça a leitura, estar ciente que, se for aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para a função, constantes aqui no edital e nas leis de regência, sob pena de perda do direito à vaga. Então, não basta ter vontade e desejo de trabalhar, aí você escolhe o cargo de professor de AEE, mas você tem só o ensino médio. E esse requisito? E essa escolaridade? Entendeu? Você, pessoa, não vai ser contratada. Bastantes informações, leia com calma, fala das pessoas com deficiência, PCD, das provas e dos princípios. O processo seletivo será realizado em fase de prova objetiva, prova prática e títulos. Creio que prova de títulos, especialmente para os cargos de professores. A duração de prova de 3 horas, já incluído o tempo para preencher a folha de respostas. Não, galera, turma, tá lá fazendo a prova, nem olha o relógio, ou não pede para o fiscal avisar quanto tempo falta, de repente esteja na lousa lá e o fiscal vai riscando. Passou 1 hora, passou 2 horas, passou 2 horas e meia, faltam 15 minutos e não passou para o gabarito. Pode levar caneta de tinta azul ou preta, documento de identificação, são esses aqui que estão enumerados. Leia o item C, bastante importante. O candidato que não apresentar um dos documentos não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do processo. O que não pode? Não serão aceitos, por exemplo, protocolo, cópia dos documentos que foram citados aqui, certificado militar, cédula de identidade. Então, cópias não aceitas. Ainda que esteja autenticada, também não é aceito o boletim de ocorrência ou qualquer outro documento que não consta deste edital. Não será admitido no local da prova o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões. Fechou o portão, ficou de fora. Não vai ter jeito de entrar na sala onde a prova será aplicada. Os portões serão fechados às 9 da manhã para os candidatos no período da manhã e serão fechados às 2 da tarde para os candidatos no período vespertino, que é o período da tarde. E mais nenhum candidato poderá entrar lá no local da prova. Provas com duração de 3 horas. Olha como o edital é repetitivo para não ficar nenhuma dúvida. A prova terá caráter classificatório, onde contará com 25 questões de múltipla escolha A, B, C, D. Então são 4 alternativas em cada questão, numa escala de 0 a 100. As provas objetivas escritas vão se desenvolver em forma de testes, por meio dessas questões de múltipla escolha. O que é isso? Eu tenho uma questão e lá estão as alternativas A, B, C ou D. E aí você busca a resposta, que seja o gabarito da questão. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização das provas. Se acontecer isso, a alteração deverá ser divulgada com antecedência mínima de 2 dias da data divulgada anteriormente para a realização, lá no site do cmmconcursos.com.br. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações referentes ao processo seletivo. Eu falei para vocês, você está nessa página aqui do site da CMM, você tem que acompanhar a sua inscrição. Legal? Os candidatos não receberão convocações individuais pelo correio nem por e-mail. Portanto, tem a responsabilidade total inteira de acompanhar as divulgações referentes a este processo seletivo. Muitas das informações
Atenção para a palavrinha não neste edital. No dia da realização da prova, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, dos fiscais, autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação da composição da prova ou das provas e o número de questões. Olha aqui, agente de serviços gerais, 10 questões de português, 5 de matemática, 10 de conhecimentos gerais. Tem prova prática? Sim. O auxiliar de desenvolvimento infantil, 10 de português, 5 de matemática e 10 de conhecimentos específicos. Falou de prova prática? Não está aqui para o auxiliar de desenvolvimento infantil. Agora, cargos, professores, são 4 cargos diferentes. 10 de português, 5 de matemática, 10 de conhecimentos específicos e educacionais. A classificação final vai obedecer à ordem decrescente de notas ou média. Lembre-se, na prova haverá quantas questões? 25 para qualquer cargo. Veja, no caso do auxiliar, 10 português, 5 matemática, 10 conhecimentos específicos. Agente de serviços gerais, 10 conhecimentos gerais, 5 matemática, 10 de português. Além disso, para o agente de serviços gerais, prova prática sim. Professor, conhecimentos específicos educacionais 10, 5 de matemática, 10 de língua portuguesa. Creio eu, talvez, eu falei conhecimentos específicos aqui no caso do agente de serviços gerais. Mas você leu, são 10 questões de conhecimentos gerais. As matérias que estarão nas provas estão constando no anexo 3º do edital, nós veremos. Das normas, local, dia e horário, a prova objetiva será realizada na data provável de 22 de março de 2026, em local a ser divulgado por meio do edital próprio e que será fixado no local de costume da Prefeitura de Bilac, por meio de seus órgãos oficiais de publicação e no site www.cmmconcursos.com.br com antecedência mínima de 3 dias. Lembre-se, primeiro horário, 9 da manhã, segundo horário, 2 da tarde. Então são muitas informações, você vai ler com cuidado. Olha o item 7.4, existe um e-mail de contato com a, digamos, banca CMM Concursos. Comportamento. Leia. Olha aquilo que nós já fizemos leitura juntos. Critérios de desempate. Forma de julgamento da prova objetiva. Forma de julgamento da prova prática para o agente de serviços gerais. Para esse cargo, olha que interessante. Alguns quesitos serão avaliados. Noções de segurança, organização, executar outras atribuições, manuseio, armazenamento, prova prática com duração de 30 minutos por candidato, prova prática, a prova objetiva, 3 horas para qualquer cargo. Então tem o cargo agente de serviços gerais, quantidade de candidatos habilitados para realizar a prova prática. Não é todo mundo. Serão convocados os 30 primeiros candidatos classificados na prova objetiva. Então, vamos supor que 200 pessoas façam a prova para agente de serviços gerais. Não serão as 200 pessoas que farão a prova prática, mas 30 das 200, as 30 melhores classificadas. Além disso, você vê aqui no caso de PCD, serão convocados os 3 primeiros candidatos classificados na prova objetiva, já aplicados os critérios de desempate. Muitas informações. Quanto aos títulos, o processo seletivo será de provas para valoração de títulos para os cargos de ensino superior, são aqueles cargos professores, que são 4. Especificação dos títulos e o valor de cada título. Por exemplo, doutorado, 5 pontos. Certificado de aprovação em concurso público ou seletivo, meio ponto, máximo de 2 títulos. Então, muitas as informações. Olha esse item, até um desenho de uma carta. Somente será considerado o certificado. Olha, cada condição. Cuidado! Resultado final. Aqui mostra uma fórmula dos recursos. Vamos ver se encontramos o anexo 3º, que aí sim ele fala do conteúdo programático. Olha o anexo 3º, conteúdo programático. Agente de serviços gerais. Se eu falei ensino fundamental completo, eu errei no começo do vídeo. Exige ensino fundamental
incompleto. Então, para esse cargo, na prova, português, precisa estudar isso, matemática e raciocínio lógico. 5 questões serão cobradas sobre esse conhecimento destacado na cor azul. E conhecimentos gerais, atualidades, acontecimentos gerais no Brasil e no mundo, história e geografia do Brasil, aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira e aspectos relevantes do município. Que município? De Bilac, obviamente. Ensino médio completo para aquele cargo com exigência dessa escolaridade, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico. Aqui, os conhecimentos específicos para esse cargo, então, ensino médio completo, auxiliar de desenvolvimento infantil, muito assunto, muito item. Alimentação e nutrição infantil, relação escola-família-comunidade, ética e postura profissional. Agora, voltando lá, nos conhecimentos gerais, os cargos que você viu para o agente de desenvolvimento infantil exige ensino médio completo. Haverá questões de português e matemática. Também raciocínio lógico juntamente com matemática. Além disso, cuidado, precisa estudar isso aqui, ó. São os conhecimentos específicos para o auxiliar de desenvolvimento infantil. Agora, no caso dos cargos de professores, exigem ensino superior completo, né? E requisitos específicos, exigências de graduação, língua portuguesa, matemática, e aí inclui raciocínio lógico, mas além de português e matemática para os cargos de professores, vai precisar estudar, por exemplo, o professor de AEE, olha a bibliografia, tá aqui. O professor 1, outra bibliografia. Tá vendo? Muita coisa. E segue até aqui. O professor 1, pré-escola, outra bibliografia. Tá vendo? Professor 3, educação física, fundamentos da educação e da educação física, planejamento, avaliação e metodologia. Percebem? Existem alguns itens para os cargos de professores que são, talvez, iguais, semelhantes, parecidos. Mas claro que o professor de AEE tem um conhecimento, o professor 1, um conhecimento diverso, o professor 1, pré-escola, de repente diferente o conhecimento, e o professor 3, educação física, com essa atuação, é mais específico ainda. Concepções de educação escola, crescimento e desenvolvimento motor, esporte e jogos na escola, competição, são os conhecimentos específicos, por exemplo, para o professor 3, educação física, mas além desses conhecimentos específicos, lá na prova objetiva, haverá questões cobrando o quê? Português e matemática. Você viu comigo aqui, ó. Estamos no conteúdo programático, anexo 3º, para os cargos que exigem ensino superior, é o caso do cargo do professor de educação física, educador físico, português e matemática. E nós vimos a distribuição. 10 de português, 5 de matemática, 10 de conhecimentos específicos. Só para lembrar, veja, conhecimentos específicos para o agente de serviços gerais, na prova objetiva não há conhecimentos específicos, mas conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática. Agora, o auxiliar de desenvolvimento infantil tem conhecimentos específicos. Além disso, em destaque na cor azul, que segue, não é verdade? Na prova, além de 10 questões sobre isso aqui, haverá 10 de português e 5 de matemática. Tudo bem? Então, reforçando, no caso do agente de serviços gerais, a exigência de escolaridade e ensino fundamental incompleto. E o que a pessoa vai estudar? Para essa pessoa candidata ao cargo, língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. 10 sobre isso daqui, 5 sobre isso em destaque na cor azul, 10 sobre isso aqui. Legal! E no anexo anterior, que é o segundo, fala das atribuições. O que é isso, Fabio? O que a pessoa vai desenvolver? Quais serão as atividades? Agente de serviços gerais. Essas são as atribuições. Auxiliar de desenvolvimento infantil são outras atribuições, competências, obrigações. Professor de AEE, está aqui, o que vai desenvolver. O professor 1, está aqui no fim da página 16,
no início da página 17 deste edital, que é a Bíblia do seu concurso. Precisa ler. O professor 1, essas são as atribuições, e o professor 3, Educação Física, são essas aqui no final da página 17 até o começo da página 18. Legal, então, vimos o edital de processo seletivo para a Prefeitura Municipal de Bilac. Legal! Interessou-se? Possui requisito exigido para um cargo ou outro? Vai fazer a inscrição? Então, bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!